ler juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Não, eu repito, alegrai-vos, ponto. É para ler o versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, vírgula. Repito, ponto. Alegrai-vos. É impossível obedecer essa ordem, e aqui está bem claro que é uma ordem, não é um convite. Paulo não está falando assim: eu os convido, queridos e queridas, aqui vocês se alegrem no Senhor. Não. Ele não faz um convite, ele não faz uma exortação. Exorto-vos a que vos alegreis no Senhor. Paulo usa um termo que em português nós chamamos imperativo categórico. O que é que significa quando é um imperativo categórico? Imperativo categórico é uma ordem que tem que ser cumprida. Não é opcional. Se você quer ser cristão, você precisa alegrar-se sempre no Senhor. E aí vem uma pergunta bem clara, e que cada um de nós aqui deveria ter consciência bem apurada ao respondê-la. Quem de nós consegue obedecer essa palavra que está aí? Quem? E por que não obedecemos? Qual é a grande causa para não cumprirmos essa ordem que está aí? A gente não se alegra sempre, porque nem sempre tudo vai bem. Isso não é desculpa. Essa carta, quantos capítulos tem a carta de Paulo aos Filipenses? Quantos capítulos? 4 capítulos. É uma das menores do Novo Testamento. Nessa carta de 4 capítulos, ele escreveu 16 vezes. 16 é 4 vezes 4. Portanto, 4 em cada um dos capítulos. 16 vezes Paulo escreveu a palavra alegria. Não há nenhum outro texto na Bíblia em que a palavra alegria apareça tantas vezes num espaço tão pequeno. Se você olha aí, por exemplo, na Bíblia Ave Maria, dá certinho 2 páginas, 4 folhas, inteirinho, dá certinho 4 folhas. Porque começa na metade de baixo e termina na metade de cima. Então, se você recebesse uma carta de 4 páginas, e em cada página aparecesse a palavra alegria, o que você imaginaria do autor da carta? Que ele estava vivendo um momento de muita alegria, verdade? Paulo, pelo tanto de vezes que escreveu a palavra alegria, se ele chega a esse imperativo, que ele começou como imperativo no capítulo 3, se você olhar aí capítulo 3, versículo 1, já aparece esse imperativo: alegrai-vos sempre. E aqui no capítulo 4, versículo 4, talvez até para ninguém esquecer, capítulo 4, versículo 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes aparece a palavra alegria. Então a ideia que a gente tem é que ele estivesse vivendo um momento no auge, um momento de muita vitória, um momento de muita coisa boa. E sabe que o absurdo maior vem exatamente daí? E por isso essa carta é um grande
roteiro de cura interior. E por isso nós vamos seguir esse roteiro hoje. Quando foi que Paulo escreveu essa carta? Essa carta foi escrita pelo ano 60. Entre o ano 60 ao ano 62. 30 anos depois da ressurreição de Jesus. Onde estava Paulo quando escreveu essa carta? Olha no capítulo 1, versículo 7. Ou ainda, capítulo 1, versículo 13. Ou ainda, capítulo 1, versículo 17. 3 vezes ele nos conta aonde ele estava quando escreveu essa carta. Aonde? Paulo estava na prisão. E o que significava estar na prisão? Basta você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Lá conta direitinho o que eles passavam quando iam presos. Primeira coisa, tirava a roupa. Ficava completamente pelado. Depois, com um chicote de 3 pontas, e na ponta chumbinho, eles davam 39 chicotadas na pessoa. Paulo recebeu 39 chicotadas 3 vezes. Ele escreveu 3 cartas da prisão: Filipenses, Efésios e Colossenses. Então, para cada carta que ele escreveu na prisão, ele recebeu 39 chicotadas. 39 chicotadas. De um chicote com 3 pontas, com chumbinho na ponta, então multiplica por 3. Então, a primeira coisa que fazia, eles tiravam a roupa da pessoa, derramavam água sobre ela, e aí vinham os soldados, 39 chicotadas, vezes 3, o corpo ficava completamente marcado. Então, jogava-os lá no porão. A prisão era porão. Eu cheguei a visitar algumas dessas prisões em Israel, um dos prováveis lugares onde Jesus ficou, em Roma, um dos prováveis lugares onde Paulo ficou. Na Turquia tem prisões ainda daquele tempo. Então jogava lá num porão, pelado, sem comida, com o corpo inteirinho chagado. Porque aquela bolotinha de chumbo na ponta era para não cortar a pessoa. E por que não cortar? Porque não cortando dói mais. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando você está roçando ou capinando e faz um calo? A gente tenta furar. Porque enquanto ele não sai, e se furar pior ainda, não é? Aquela fica magoado lá dentro. Então, quando eles davam aquela chicotada com aquela bolinha, é para não cortar. É só para magoar. E magoar entre a pele, o músculo, a gordura, a carne e o osso. E alguns daqueles chegavam a tocar no osso da pessoa. E era em forma de bolinha, que é para não quebrar o osso da pessoa. Que aí a pessoa fica persistindo na dor. Então você imagina, ele jogava lá naquele porão, 39 chicotadas, pelado, amarrava a perna da pessoa, daí vem cadeia, amarrava a perna com uma corrente, colocava uma bolota de ferro e jogava a pessoa lá dentro. Situação maravilhosa para você escrever. Como é que Paulo escreveu essa carta, gente? E como é que não há nenhuma palavra de reclamação dentro dessa carta? Muito pelo contrário, nos 3 versículos que eu citei, capítulo 1, 7, 13 e 17, ele faz referências positivas à prisão. Como é que alguém da prisão é capaz de escrever uma carta de 4 páginas, por isso também a carta é pequenininha, que ele não conseguia escrever muito. Aquilo lá embaixo era escuro. Como é que alguém pelado, ferido, machucado, o corpo inteirinho magoado, 3 vezes 3, 9,
90. Quantos dá? 39 vezes 3. 3 vezes 9, 27, vão 2. 3 vezes 3, 9. 117 ferimentos ele tinha no corpo. Imagine o que é isso. Às vezes a gente estraga o dia por causa de um ferimento na ponta do dedão. E qual é a técnica deles? Bater na pessoa por todos os lados possíveis. Por isso que deixava a pessoa pelada, para acertar os genitais, as regiões mais sensíveis. Então vinha da perna até a cabeça, por frente e por trás. Como é que alguém com 117 mágoa no corpo, pelotada de chumbo, preso? E preso por quê? Ele tinha feito algum crime? Ele tinha cometido algum erro? Por que ele foi preso? Por anunciar o nome de Jesus. Então alguém que é injustamente preso, prestem atenção nesse contexto que eu estou falando, porque eu vou usar isso o dia inteiro hoje. Alguém que é injustamente preso, preso por ter feito uma coisa maravilhosa, preso por ajudar o outro, e na prisão o que ele faz? Além de escrever, Paulo faz duas coisas na prisão, que nós sabemos pela Bíblia. Uma é escrever cartas. Escreve cartas curtinhas, mas profundas. Efésios, Filipenses. A outra coisa, o que Paulo faz quando está na prisão? Atos 16. Meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando e louvando. Como isso é possível? Primeiro, se você vê o contexto todo da carta, Paulo não pensa nele. Ele pensa nos outros. Ele pensa tanto nos outros. Ele é tão amigo da comunidade de Filipos, que ele manda, inclusive, um dos que os filipenses mandaram para ele, manda de volta para ajudá-los, porque ele está preocupado com a fé dos irmãos. Como é que alguém numa prisão com 117 ferimentos, no mínimo, porque nós não sabemos se as 3 vezes que ele recebeu as 39 chicotadas não foram dessa vez, nós não sabemos. Nós sabemos que ele recebeu 39 chicotadas, 40 menos 1, ele conta lá. O que leva alguém a fazer isso, gente? Não é a fé, não é amor, nem paciência. Paciência podia ficar sentado lá sem reclamar, que nem a dona Irã Barbosa fala para Iracema, depois que ela está morta. O chofer não teve culpa. Eu falei para você, ó, que se fosse atravessar São João, você devia olhar para cima, olhar para baixo. Ela olhou para cima, para baixo, foi atravessar. Porque lá na roça ele fala: olha, quando for atravessar a rua, você olha para cima, olha para baixo. Não é assim? Aí o cara chega em São Paulo, olha para cima, olha para baixo, não tem nada, ele atravessa. Só que lá na roça é para cima e para baixo. Para Iracema, faltava 20 dias para nós casar. O chofer não teve culpa, Iracema. Você foi para assistência, você foi atravessar São João, veio o carro, te pega, te pincha no chão. Paciência, Iracema. Está morta. Coisa mais fácil que tem é morto para ser paciente. É. Aliás, eu adoro em velório só para ver essas coisas. Ver o viúvo e a viúva na cabeceira da urna ali, conversando. Por que você pode? Eu levo. Parece que está rindo, né? Oh, parece que ele sabia que ia morrer. Ele passou ontem, ele fez assim. Coitado, né? Descansou. E se é muito ruim, fala assim: descansemos. Então não era paciência, não era fé,
nem perseverança. Sabe qual é o segredo? E é esse segredo que você pode ter e eu também. O segredo chama-se cura interior. Paulo tinha o seu coração curado. Esse é o segredo, meus irmãos. Por isso que a cura interior não é uma opção. A cura interior é a mais necessária de todas as outras curas. Mais necessária que a cura física, mais necessária que a cura espiritual. Porque sem a cura interior, é impossível você obedecer os mandamentos de Deus. Às vezes você pensa assim, eu não consigo obedecer o mandamento porque eu sou fraco. Isso que o encardido quer. Sabe por que você não consegue obedecer os mandamentos? Sabe por que você não consegue vencer aquele vício? Porque você ainda não tem um coração curado. Essa deve ser a nossa grande meta. Essa deveria ser a nossa grande busca. Enquanto não tivermos corações curados, nós não vamos conseguir obedecer essa ordem. E a ordem está muito clara. Alegrai-vos quando? Agora só tem um jeito de alegrar-se sempre. É se for no. Então Paulo dá uma ordem, o tempo de cumprimento dessa ordem e o segredo para cumprir essa ordem. Isso chama-se cura interior. A alegria de Deus não tem nada a ver com euforia. Vocês acham que Paulo estava eufórico na prisão? Não. Até acredito que ele estava muito compenetrado para escrever o que ele escreveu aí. Ele não estava eufórico. Ele não tinha nenhum motivo exterior para estar feliz. Primeiro grande segredo da cura interior. A cura interior não depende de nada nem de ninguém que esteja fora da gente. Primeiro grande erro que o encardido sopra aos nossos ouvidos através dos meios de comunicação social, através da cultura, que a alegria vem de fora. Esse é o primeiro grande erro. Porque enquanto você estiver esperando uma alegria que vem de fora, você nunca vai encontrar essa verdadeira alegria. Quando eu serei feliz? Eu vou ser feliz quando eu tiver alguma coisa que eu ainda não tenho. Isso é a primeira bobagem que ensinaram para nós. Quando você vai ser feliz? Quando eu tiver alguma coisa que eu ainda não tenho. Então eu passo a minha vida inteira querendo alguma coisa. E nunca vai estar feliz. Por quê? Porque nunca nós vamos ter dinheiro para comprar tudo que eles inventam para a gente ser feliz. Mas enquanto a gente não se convencer disso, a gente não consegue ser feliz. Porque ao colocar a minha felicidade em algo que está fora, quando é que você vai ter tudo que já inventaram para você ser feliz? Nunca. Então você não vai ser feliz? Nunca. E você vai entender bem isso num plano teológico que eu vou tentar partilhar com vocês ao longo desse dia. Então a primeira grande mentira que nos ensinaram da verdadeira alegria. A minha alegria está em algo que eu ainda não tenho. Mas eu vou conseguir. Então eu passo a vida inteira lutando, trabalhando, lutando. E vou me sacrificando. E enquanto eu não tenho aquilo que eu quero ter para ser feliz, eu não sou feliz. Mas ainda vem um detalhe. Imagine que a minha felicidade seja comprar um par de sapato. Então, eu só vou ser feliz quando eu conseguir comprar o meu par de sapato. Ótimo. Louvado seja Deus. Você trabalha, você economiza. Hoje em dia a coisa mais fácil que tem é comprar sapato. Antigamente comprar um par de sapato, meu filho,
Nós usávamos aquele sapatinho Verlon. Lembra do sapato Verlon? Sapato Verlon é um sapato termostático. O Cássio usou muito quando era criança. Sapatinho termostático, ele é todinho de borracha, inteirinho. A sola, tudo. Que ele era feito de um material só. E aquilo tinha uns furinhos em cima que é para o pé poder suspirar. Aí você passava banha de porco, estava engraxadinho. Mas acontece que o pé cresce. O sapato não crescia. Mas você não tinha dinheiro para comprar outro. Então você ia entortando o pé, o dedo. Se a mãe já comprava sempre uns 5 números maior, para pôr algodão na ponta. É, porque o pé cresce, a menina está crescendo. É igual calça, já fazia a barra maior, dobrava por dentro, para soltar a calça. Não é assim? Aí você estufava o pé lá dentro e ia andar naquilo. Aqueles furinhos de cima arrebentavam. Aí a mãe costurava aquilo com barbante, com arame. Só que para os outros não ver, deixava o nó para o lado de dentro. Pensa bem. Aquilo era um sofrimento. Quando comprava um sapatinho de couro, minha Nossa Senhora, que felicidade. Chegava sábado, as mulherzadas iam arear os trem, né, punha tudo lá fora, passava limão, areia, por isso que era arear mesmo, né, porque não tinha bombril, não tinha nada, não tinha detergente, tinha aquele sabão de cinza, né, aquilo passava assim, aí punha lá no sol. Os homens engraxavam a botina. Olha, uma latinha de graxa, a gente comprava uma por ano, olha lá. Você catava com a pontinha assim, que ele ia arrebentando, ia ficando ruim, né? Quebrava aquela lacinha, tem do lado. Eu sei que aquela escovinha ali passava. E quando furava a sola? A gente tinha vergonha de ir à missa, né? Joelhar, o povo via que estava sem pé furado. A gente punha papelão até juntar um dinheirinho para botar meia sola. Não era assim? Hoje em dia pode ver, sapateiros estão tudo desempregados. Que é mais barato comprar um novo. Então, se a minha felicidade era comprar um sapato, você compra um sapato, mas no dia seguinte aparece na televisão: acabou de sair o modelo novo daquele sapato. Aí agora a sua felicidade é comprar o outro sapato. Aí você consegue juntar dinheiro e comprar, porque tudo tem promoção, 10 vezes sem entrada. Claro, multiplica o preço por 10, depois pode dividir em 10 vezes. Ora, aumenta 10 vezes o preço, depois divide em 10 vezes sem juros, sem nada. Você vai lá e compra, é bobo, vai. Nem pagou a segunda prestação do primeiro sapato, já compra o segundo. Agora você quer um sapato para combinar com a calça verde. Um sapato para combinar com a cinta amarela. Outro sapato pra... Aí você tem 30 pares de sapato. É feliz? Não é feliz? Criança. As crianças são todas infelizes hoje. Antigamente as crianças usavam a criatividade. Lá em casa, meus meninos, eu tenho um monte de filho pequenininho. Todos saudáveis, andam descalços lá para o meio do mato, pisa na borda da vaca, da galinha, come aquilo. Criança já nasce com anticorpos e antiporcos. Tem a resistência completa. Usa imaginação. Faz vaquinha assim, com aquela cabaça, com chuchu, né? Pegava um sabugo, já punha um araminho e virava uma vaquinha. Chegava lá, estava aquele tanto de vaca no curral, aquela beleza. E hoje? Hoje tem tudo e é infeliz. Porque ensinaram-nos que a felicidade está fora. Então, primeira mentira que o encardido ensinou a você. E se você não romper com essa mentira, você não vai ter coração curado. Primeira é: a minha felicidade não depende de algo que eu ainda não tenho. Ou eu sou feliz hoje, ou eu não vou ser feliz nunca. Segunda mentira que nos ensinaram:
Primeira é, só vou ser feliz quando eu tiver alguma coisa que eu ainda não tenho. Segunda bobagem que nos ensinaram da felicidade. Só vou ser feliz quando eu não perder aquilo que eu já tenho. Veja como o encadilho é terrível. Primeiro ele faz você lutar a vida inteira. Eu preciso comprar esse negócio. Agora, a segunda coisa, eu preciso proteger. Gente, hoje é um absurdo. Mas tem família que não consegue ir à missa todo mundo junto mais. Porque um tem que ficar vigiando na casa. Não é assim? Hoje as cadeias não são lá, que as casas viraram cadeia. Tudo com grade, para você entrar é uma coisa medonha. Tem que apresentar documento, tem que tirar retrato, tem que cada bobagem, deixar um documento lá. Fazer exame de sangue, exame de fezes, exame de sangue, não entra. E isso porque é você que mora lá. Não é assim? Porque eu não posso perder aquilo que eu tenho. Eu não posso perder as coisas que eu tenho. E eu não posso perder os amigos que eu tenho. Ai, se eu perder um amigo. Se perdeu, é porque não era amigo, é um favor que faz. Eu tenho medo de perder o status social. Eu tenho medo de perder meu bom nome. Eu tenho medo de perder minha honra. Eu tenho medo de perder minha saúde. E eu vou me preparando para isso. Antigamente dizia assim, melhor prevenir do que remediar. E hoje? Hoje vai no supermercado, compra arroz, compra farinha, compra feijão e já compra aquele remédio, pois eu vou ter dor de cabeça, aquele remédio que eu vou ter dor nas pernas, aquele remédio que o meu menino vai ter problema na garganta, aquele remédio. Hoje é melhor remediar do que prevenir. Hoje tem gente que tem um armário em casa, é farmácia. Para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde diz que um país do tamanho do Brasil, com quase 180 milhões de habitantes, deveria ter registrado no Ministério da Saúde aproximadamente 300 títulos de medicamentos. Ou seja, com 300 tipos de remédio, o Brasil teria condição de saúde perfeita para 100% da população. Mas como nós somos de primeiríssimo mundo, no Brasil tem 35 mil títulos diferentes, fora o genérico. Por isso que as duas coisas que mais se abrem nesse país é boteco e farmácia. A Organização Mundial da Saúde recomenda que num raio de 3 mil habitantes tenha no máximo um bar. No Brasil, para cada habitante tem 3 mil bares. E umas 300 farmácias. Antigamente se olhava no jornal para saber qual é a farmácia que estava de plantão. Hoje estão todas. 24 horas. Eles levam você em casa. É pior que aquele cara puxa saco. Oh, se o senhor vier a espirrar, saúde. Já é prevenido. Esse telefone lá por acaso, você está com problema, dor nas costas, coluna. O cara vai na sua casa com aquela mala cheia de coisa. Olha aqui, remédio para tudo. Olha aqui, remédio para dor nas costas, torcicolo, remédio para hemorroida, remédio para isso, remédio para aquilo. Aí se a senhora fala, não estou precisando nada, dica de nada, não estou precisando comprar remédio. Então a senhora compra aqui um livrinho, louvemos o Senhor, agradeça a Deus que a senhora está feliz da vida.